Bom, pessoal, em um minutinho mais aí, vamos começar aí, tá bom? Vamos dar uns 5 minutinhos aí para o pessoal conectar. Por enquanto, eu agradeço já a conexão de vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Estão vendo minha tela? Sim, estou sim. Sim, sim, estamos. Sim. Bom, na verdade, a ideia no dia de hoje é a gente apresentar um pouquinho qual que é a relação da parceria entre Latam Red e Systax, né? A Systax, depois vocês vão ver mais a detalhe, uma empresa que faz toda a determinação e cálculo de produtos. Então, a gente vai falar das duas empresas e vai apresentar um pouquinho o produto para vocês, tá? Então, obrigado a todos aí por estar participando, tá, desse webinar Latam Red Systax para cálculo de impostos. Vou começar a apresentação, né? Já dei uma tolerância de 5 minutinhos. Respeito aí as pessoas que já se conectaram. Eu vou estar começando, tá bom? Qualquer coisa aí vocês podem me interromper, não tem problema nenhum. A Latam Red, então, é uma empresa que opera toda a América Latina, tá bom? Parceiro certificado Oracle NetSuite, tá? Para toda a divisão de RPs, atua em 18 países aí na América Latina, e a gente atende projetos globais aqui no Brasil também, tá? Empresas que vêm de fora, da Europa, querem abrir uma filial no Brasil, então a gente também atende esse tipo de cenário. A gente vai conversar hoje, vou passar um pouquinho da nossa história, da Latam Red, um pouquinho de referências nossas, passar um pouquinho da implantação, estrutura de suporte, como funcionam as atualizações do software, que depois o Lucas vai estar apresentando aqui para a gente, para vocês, e a conclusão, tá? E aí entra toda a parte de destaques para vocês. Um pouquinho do roadmap da Latam Red para vocês. Então, a abertura da Latam Red foi em 2009, tá? Uma sede grande no Peru, tá bom? Em 2015, a gente tem as certificações Bill for NetSuite, tá? Então, são as certificações que a Oracle NetSuite entrega para aquelas empresas que estão certificadas, passaram por todas as etapas de avaliações da Oracle, e a gente conseguiu isso já em 2015, tá? Em 2015 também é inaugurada uma sede nossa em Miami, nos Estados Unidos, e a partir de 2020 a gente estabelece já operações aqui no Brasil, começo de 2020, né, em janeiro de 2020, operações aqui no Brasil, e, consequentemente, esse ano a gente abriu unidades na Cidade do México e no Chile, tá? A Latam Red tem 12 anos de experiência, tá? Então, é mais de uma década que faz atendimentos em toda a parte de RP, em parte a toda a situação tributária das empresas na América Latina, tá? E aqui no Brasil, em parceria com a Systax. A gente atende 18 países na parte de Latam. A gente tem uma equipe de 110 colaboradores, 110 pessoas divididas em diversas áreas, né? Parte comerciais, toda a parte de implantação, suportes, administração, marketing, enfim, todas as áreas aí fortes de uma companhia. E temos mais de 400 clientes dentro da casa, dentro da Latam Red, tá bom? Já espalhados por toda a América Latina, Brasil, enfim. São em torno de 400 clientes. Aqui um pouquinho das referências que a gente vai passar para vocês. Então, casos de estudo que a gente tem também em vários países, né? Podemos estar falando dos Estados Unidos, Brasil, México, né? Companhias globais também. MicroPage, LogMeIn, Microfocus. Esse projeto da Microfocus é o maior projeto de Oracle NetSuite a nível mundial, tá? Tanto é que o board dele, na direção da implementação desse projeto, quem participou foi diretamente o Larry Atkinson, da Oracle.
ele ajuda aí nessa parte de controle desse projeto. Groupon, no CID, então são empresas globais que a gente atende fora do Brasil e alguma delas aqui no Brasil também que tem as subsidiárias brasileiras, tá? Aqui um pouquinho das empresas do Brasil. Então, temos empresas Micro Focus, ela tem sede aqui no Brasil, a Golder, a LogMe, que é o GoToMeet, tá? A Digibee. Softline, especificamente, que é uma empresa de revenda de software também, ela tem produtos e serviços nesse caso, tá? A VAC, que não está aqui, que é um cliente nosso aqui no Brasil ainda, que tem projeto de implementação. Esse projeto a gente está fazendo junto com a Systax também. Micro Focus, que é o projeto que eu citei, Brasil e México, tá? Esse é o maior projeto global, repito, da NetSuite. É uma empresa com 10 mil funcionários, 40 mil clientes, uma receita aí de 4 bilhões de receita anual. A gente atende eles aí para toda a parte de NetSuite, do Oracle NetSuite. Vou passar só mais duas. Aqui a Softline, é um grupo grande também a nível mundial. A gente atende eles no Brasil, México, Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, né? É uma empresa aí que atua em 18 países, em 50 países, né? Tem operações em 50 países, 60 mil clientes. E a LogMe, Brasil e México também, que é o GoToMeeting, né? É uma das 10 principais empresas de SaaS do mundo. Toda a plataforma LogMe suporta mais de 1 bilhão de interações com clientes. Empresa listada na Bolsa de Valores, Nasdaq, nos Estados Unidos. E a gente atende ela no Brasil e no México. Então, de clientes, basicamente, que eu trouxe hoje para falar seriam estes. Aqui um pouquinho das certificações. Então, esse selo aqui de certificação da Oracle é a solução Build for NetSuite certificada, que a partir dela a gente consegue desbloquear a América Latina para todos os países. Então, a Latam Red, ela atende a localização fiscal para todos os países de América Latina. E sempre nos 3 idiomas, espanhol, português e inglês. Então, tanto as equipes comerciais, como as equipes de marketing, como as equipes de suporte e plantação, elas sempre vão ter pessoas falando nesses 3 idiomas para atender sempre o cliente. Aqui um pouquinho da nossa plataforma, rapidamente, de aprendizagem, tá? Então, é uma plataforma de e-learning, tá? Onde o cliente recebe os usuários nossos e eles podem fazer cursos, treinamentos, certificações em todo o produto. Então, se eu quiser fazer um fluxo de contas a pagar ou de contas a receber para um funcionário novo que entrou na companhia, ele pode ter o acesso, ele entra, ele faz o treinamento, ele faz a prova e ele se certifica. Tá? Dentro dessa plataforma, ela tem mais de 500 cursos, certificações de funcionalidades e processos do Oracle NetSuite, do RP. Tá? A única coisa que o cliente precisa vai ser um acesso à internet. Somente isso. Aqui um pouquinho da estrutura de suporte. Então, a gente tem suporte também nos 3 idiomas, tá? É um cuidado permanente, a designação desses profissionais baseado aonde o cliente está, que país ele está, que idioma ele fala, sempre vai ser o suporte, vai estar tomando em consideração essas variáveis, tá? Para sempre melhor atendê-lo. E aqui um pouquinho de atualizações dos produtos. Então, como vocês sabem, a Oracle NetSuite, e para quem não sabe, ela disponibiliza 2 atualizações do RP por ano. Cada 6 meses ela libera uma atualização. No caso do nosso produto do SuiteUp, que ele está embarcado dentro do NetSuite também, toda a parte fiscal brasileira, essa atualização é feita a cada mês. Então, todo dia 25 do mês, a Latam Red disponibiliza uma atualização do SuiteUp fiscal brasileiro, porque a gente sabe como as mudanças aqui na legislação são muito rápidas, né? E em grande quantidade. Então, a gente sempre disponibiliza mensalmente essa atualização para vocês, tá? Da parte do SuiteUp. E aqui, mais uma vez, a presença local da Latam Red, em todos os 18 países aí de América Latina, o headquarter em Miami, uma operação forte no Peru, e operações aqui em São Paulo, e agora já também no México e no Chile, tá bom?
Basicamente, essa é a estrutura da Latam Red. Hoje, a Latam Red no Brasil, ela é o principal parceiro, vamos dizer assim, Oracle, na América Latina. Né? Para vocês terem uma ideia, se a gente juntar os parceiros hoje que existem no Brasil de Oracle NetSuite, eles não ficam no tamanho que a Latam Red é. Tá? Então, é um parceiro muito forte e sempre apoiado muito bem pela Oracle. Tá bom? E, basicamente, da minha parte, seria isso. Esse é o tempo aí para vocês. E eu vou passar a palavra. Não sei se você tem alguma dúvida aí em relação à parte da Latam Red. Podemos falar no final, tá? Perguntas e respostas. Vocês anotem aí, a gente vamos responder elas no final. E aí eu vou ceder a palavra, por favor, ao Gerson, que é o CEO da Systax. Ele vai seguir com a apresentação dele agora. É um parceiro muito importante para o Latam Red, tá? Então, Gerson, aí agora é contigo, tá bom? Obrigado por enquanto. Ok. Vou compartilhar aqui minha tela. Ok, Jorge, bom dia. Dia. Deixa eu compartilhar aqui a minha. Por favor, me confirme quando estiver visível. Já está visível? Sim. Perfeito. Bom, inicialmente, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer, reiterar os agradecimentos pelo convite. Para a gente é uma importante oportunidade de falarmos um pouco sobre a Systax, sobre como a gente trabalha para ajudar nossos parceiros e clientes a enfrentar o desafio que é a tributação no Brasil. O Brasil consegue ser um país, assim, no meu ponto de vista, é o país mais complicado para resolver, né, para enfrentarmos as questões fiscais, né, para as operações. Não apenas complicado, como é muito mutante, né? Quando a gente acha que entendeu, muda. Então, é um desafio realmente bastante grande. No decorrer da nossa conversa, acho que isso pode ficar até um pouco mais claro. Então, eu vou passar por alguns pontos aqui, mas inicialmente só contextualizando um pouco sobre o que é, né, a empresa, com a nossa origem, nosso contexto aí histórico e de atividades, mas vou focar mais depois, principalmente na nossa atividade, na nossa solução para enfrentar esse desafio tributário. Em relação à empresa, assim, em termos de propósito, nós trabalhamos para ajudar os clientes e parceiros nesses desafios, né? E a solução, o caminho para isso é fazer uma boa combinação de tecnologia e conhecimento fiscal. E o objetivo, então, final vai ser reduzir riscos nas operações dos nossos clientes através aí da melhoria da qualidade da informação, né? Que os processos funcionem de forma ágil, econômica, mas principalmente sem riscos, né? Reduzindo ao máximo, mitigando esses riscos. E aí, como nós nos organizamos ao longo do tempo, eu quis colocar rapidamente aqui esse diagrama para dar um contexto. A Systax aqui aparece no meio. A Systax é uma empresa de tecnologia, a gente se posiciona assim, aparece assim para o mercado, o que a gente fornece são soluções tecnológicas, mas quando se olha para dentro de casa, para o nosso histórico, se vê que tem uma alma fiscal, né? A nossa alma, olhando para o nosso time, hoje aí são mais de 160 pessoas, e 70% desse time, pelo menos, tem formação em direito ou contabilidade, né, áreas ligadas aí ao mundo fiscal, principalmente os desafios dos tributos estaduais, né, o ICMS, mas também pelo nosso histórico. A Systax é uma spin-off da Fiscosoft. Eu coloco aqui 2008 aqui como ano de início de um projeto que foi criado ainda dentro da Fiscosoft. E em 2011 esse projeto ganha um CNPJ, ou seja, a gente faz uma cisão formal e tem-se então a empresa Systax. Isso se deu num contexto de uma operação um pouco mais ampla. Eu tinha sido um dos fundadores também na Fiscosoft, lá em 99, que era uma editora digital, mas era focada em fornecer informações para os profissionais da área fiscal. E em 2008, o Brasil passou por uma grande mudança, estavam começando a surtir os efeitos de uma grande mudança, que foi a digitalização dos fiscos, né? Trazidas pelo projeto SPED, que começou em 2005, com os projetos da NFE, CTE, ECD, EFD. Em 2008, isso começou a entrar em obrigatoriedade, foi o ano da obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica, por exemplo. Então, nesse contexto de digitalização, as empresas ficaram preocupadas com os riscos, né, pela maior exposição dos dados, que antes iam para o papel e agora passavam aí para XMLs e arquivos entregues para o fisco, até mesmo antes da mercadoria sair do lugar, né? Então, essa maior exposição trouxe para a Systax muita demanda
por soluções que auxiliassem na qualidade, na qualidade do dado, que as empresas estivessem mais seguras em relação à tributação que elas aplicavam nas suas operações. Esse viés, inicialmente, até de um pouco de auditoria, ele se mostrou, assim, quando nós fomos construindo a solução, a gente percebeu que o melhor caminho era uma abordagem mais preventiva, né? Então, nós começamos a trabalhar em 2008, quando foi 2011, nós tínhamos conseguido abranger aí a totalidade de estados, né, os 27 unidades federadas brasileiras, com a tributação, então, federal, né, IPI, PIS, COFINS, e a tributação dos 27 estados, inclusive em operações, em combinações entre estados, né, interestadual. E aí, então, a empresa se torna uma empresa independente, porque logo na sequência, a editora, né, a empresa-mãe, foi vendida para a Thomson Reuters. Todo o acervo da Fiscosoft segue hoje ainda com a marca Checkpoint, que é a marca global da Thomson Reuters, e a Systax seguiu vida própria. E aqui vale mencionar, em 2016, nós criamos um laboratório focado em inteligência artificial, estruturamos isso como uma startup, que é a Busca Legal. Também em 2016, nós iniciamos uma parceria muito importante com um player global, que é a Vertex, é uma empresa americana. A Vertex, ela é focada em cálculo de tributos, é líder no mercado americano, quase 70% das transações lá dos Estados Unidos passam pelos sistemas da Vertex, e eles, além disso, atendem 130 e tantos países, porém o Brasil, por ser mais complicado, eles tinham dificuldade, e essa parceria em 2016 fez com que juntos a gente conseguisse atender Apple, Amazon e tantos outros clientes, e essa parceria evoluiu, até que em 2020 isso evoluiu para a sociedade. A Vertex adquiriu uma participação na Systax, a gente tinha ainda aqui alguns sócios remanescentes da época da Fiscosoft, que não estavam na operação, e esses sócios então realizaram seu investimento e no lugar entrou a Vertex, para a gente é um parceiro estratégico bem relevante. E o principal ativo que nós construímos ao longo desses anos na Systax foi a base de conhecimento. Essa base de conhecimento, acumulando, então, as regras de negócio sobre tributação no Brasil, elas hoje ultrapassam 22 milhões de regras de negócio. Essa base, que a gente chama de base-mãe, que nós usamos para combinar, não apenas combinar entre si essas regras, mas com as informações vindas dos nossos clientes, informações de mercadorias, características das operações, né, informações geográficas, né, de pontos de origem, destino, característica das empresas, ou né, os remetentes das mercadorias, os destinatários, e natureza de operação, enfim, todas as variáveis, sejam da operação, sejam das mercadorias, que interferem na tributação. Essa base, então, ela é focada em mercadorias, mas nós também temos, mais recentemente, iniciativas de estruturação de regras para serviços. Isso é um escopo que atinge no Brasil, né, quase 5.700 municípios, então a gente vem trabalhando, não temos um mapeamento do Brasil todo, né, o nosso foco inicial sempre foi mercadorias, serviços a gente tem já algumas centenas aí de municípios sendo trabalhadas. O time, como eu já comentei antes, temos um pouco mais de 160 pessoas, temos hoje mais de 70 alianças com empresas de software, empresas de consultoria, Big Four, empresas de e-commerce, enfim, qualquer segmento que precise, né, de tecnologia para tributação, e acumulamos hoje em carteira mais de 2.000 empresas ou grupos empresariais, né, e nos orgulhamos de ser a única base de regras realmente abrangente no Brasil, por tratarmos aí todos os segmentos econômicos, da indústria até o consumidor final, nas 27 UFs. Aqui, apenas para dar um overview das nossas ofertas, a nossa principal atuação, então, é em cima de tributação, justamente por conta desse diferencial de termos construído essa base, e alguns clientes nós atendemos com dados, apenas dados, o que a gente chama de parametrização fiscal. Temos uma versão focada em small business, que é essa versão light, e um motor de cálculo, que é o componente que aplica esse conhecimento todo nas transações, para gerar o cálculo das tributações nas transações. Além disso, temos algumas outras áreas aqui mais focadas aí em documentos eletrônicos, compliance, né, nesses documentos, classificação de mercadorias, aí é um serviço, né, não é software. Quando a gente aplica toda essa base de conhecimento para o passado, a gente tem uma linha de auditoria, e um ponto muito importante são as integrações, e aí a gente, claro, cabe citar aí o trabalho que a gente já desenvolveu junto com a LatAmReady para viabilizar essa integração do nosso motor no NetSuite da Oracle. Basicamente são esses pontos. A gente tem aí algumas linhas mais como Platform, mais recentemente trabalhando para geração de arquivos de obrigação acessória,
Mas o carro-chefe mesmo, o que nos torna diferentes é essa questão aqui, esse primeiro bloco ligado a regras de tributação e motor de cálculo. E aí, só para aprofundar um pouco essa ideia, para a gente falar um pouco de como isso funciona na prática, esse diagrama aqui, apesar de simples, ele ilustra bem o funcionamento. Então, imagine, a gente separou aqui em três colunas, com 3 ambientes distintos. Do nosso lado esquerdo aqui, então, o cliente final rodando a sua instância, rodando as suas operações, né, dentro do NetSuite, e viabilizado pela integração construída pelo Latam Red. O NetSuite vai, então, conversar através de APIs com os sistemas aqui da Systax. No outro oposto aqui, no lado direito, vou falar um pouco como é aqui o nosso back-office, como é o nosso dia a dia. Então, nós temos aqui uma obrigação de acompanhar tudo que os governos publicam diariamente de legislação que impacta as operações. Então, isso aqui olhando legislação federal e dos 27 estados. Isso aqui, em média, fica normalmente entre 25 e 30 documentos por dia. Eu acho que não tivemos nenhum dia útil desde que nós começamos lá em 2008, que não tinha alguma mudança. Esse número não é constante, ele tem picos, né, tem vales, então isso varia bastante, mas sempre tem alguma coisa em algum lugar, né, do Brasil, alguma coisa está mudando. Não que afete também todos os segmentos, né? Tem segmentos que são um pouco mais estáveis, segmentos que são muito mais dinâmicos, ou muito mais complexos, né? Esse trabalho aqui é realizado por um time que cuida exclusivamente disso, o nosso time de conteúdo. E aqui nós temos umas 25 pessoas envolvidas nesse trabalho, e esse time, a obrigação deles é acompanhar a legislação, entender, traduzir isso e transformar em registros lógicos dentro daquela base-mãe que eu comentei, que tem lá as 22 milhões de regras. Só que esse trabalho não gera um produto final. Essa base-mãe, ela é apenas insumo ainda em um processo mais complexo, onde nós vamos combinar essa base de conhecimento com os dados que vêm lá da operação do nosso cliente. Então, dados de produtos, né, as mercadorias e os tipos de operações, a natureza da operação, estados envolvidos, eventualmente até, dependendo do município, por conta de Zona Franca de Manaus, áreas de livre comércio. Então, aqui nós temos uma complexidade grande, tanto no dado, que é transformado a partir das normas publicadas, né, da legislação, quanto no processo aqui sistêmico para combinar essa informação toda, tratando as exceções, né? O grande desafio é chegar nas exceções corretas, né? Então, aqui, o sistema vai produzir a regra de tributação certa para cada situação, para atender cada cliente. O resultado disso passa para um controle de qualidade, humano e sistêmico. Esse processo aqui é um processo que se repete todo dia, mesmo que do lado do cliente nós não tenhamos mudanças diárias, do lado da legislação tem, então nós precisamos conferir se alguma coisa mudou. Se alguma lei publicada, por exemplo, gerou impacto e alterou a tributação de uma ou algumas mercadorias do nosso cliente, de cada cliente. Então, esse processo ele é diário, e as mudanças aqui, então, quando tem alguma mudança, isso passa pelo controle de qualidade, e daqui isso vem atualizar a base específica do cliente, que fica nesse ambiente do cockpit, é um ambiente de gestão, onde ficam, então, é um repositório dessas regras para cada cliente, e essas regras são consumidas, então, pelo motor de cálculo quando ele é acionado, né? Quando o NetSuite vai realizar uma transação e precisa do cálculo de impostos, há um acionamento aqui por API, e essa requisição de cálculo traz as informações da operação, das mercadorias, os valores envolvidos. O motor encontra as regras para cada uma dessas mercadorias, calcula tudo e devolve isso, né? E esse processo tem que ser muito rápido. Esse processo tem que se dar aí em milissegundos. E a gente tem clientes que operam com volume baixo de operações, então isso é mais tranquilo, mas temos clientes como o Carrefour, ou seja, a operação inteira do Carrefour roda exatamente nesse modelo aqui. E o motor, por exemplo, lá na infraestrutura do Carrefour, esse motor tem que dar conta de uma carga, por exemplo, de até 300 cálculos por segundo, né? Então, isso tem que ter um desempenho e uma segurança muito boa, a gente não pode deixar a operação parar, né? Então, tem aí uma série de mecanismos de segurança para a gente conseguir resolver as demandas, né, num tempo hábil e também permitir essa flexibilidade de atualização por conta da complexidade do Brasil. Sei que o assunto é complexo, essa imagem aqui, talvez ela tente passar uma simplificação do que acontece nos bastidores, ou, né, efetivamente no sistema, mas a ideia geral que eu queria apresentar é essa. A gente pode depois aprofundar ou tirar alguma dúvida que eventualmente tenha ficado. Basicamente, acho que
assim, era isso que eu queria apresentar e vou ficar à disposição. Eu deixo aqui alguns slides mais com umas manifestações de clientes, né, casos de sucesso, aí com 3 empresas bastante conhecidas, outras 3 aqui também. Mais um conjunto aqui de logos de outros clientes. A gente tem clientes aí em vários segmentos, e acho que eu deixei aqui no final também os dados de contato. Fico à disposição dos senhores, então, para eventualmente tirarmos alguma dúvida ou aprofundarmos alguns dos itens. E agradeço novamente a atenção de todos. Tá joia, Gerson. Obrigado, viu? Obrigado por enquanto. E aí, a gente vai prosseguir agora, pessoal, com o Lucas, fazendo a parte final, apresentando o produto, o SweetUp, já de localizações, especificamente nesse caso para o Brasil, tá bom? Agora é contigo, Lucas, aí, por favor. Obrigado, viu? Beleza, obrigado, Jorge. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês, então. Quando vocês estiverem vendo, por favor, me avisem. Já estou vendo, já. Ok, beleza, então. Bom, então, como o Jorge comentou, agora a gente vai falar um pouco sobre o NetSuite, sobre o nosso Switch App, e algumas funcionalidades que a gente tem aqui para o Brasil, tá? Só para contextualizar um pouco, então, a Latam Ready. O NetSuite ele é um sistema americano, né? Ele foi desenvolvido fora do Brasil, e uma vez que ele entra no Brasil, uma vez que ele vem aqui para o Brasil, ele vai precisar de algumas características para atender as nossas necessidades aqui dentro do país, né? Ele não vai atender de forma natural as nossas necessidades. Então, é nesse momento que entra a Latam Ready, que entra a nossa empresa desenvolvendo esse conjunto de funcionalidades, esse conjunto de requerimentos para atender essas regras aqui do nosso país, né? Quando a gente fala do nosso país, eu também me refiro a toda a América Latina, né? Que a gente tem esse nosso Switch App. Esse Switch App que a gente desenvolveu, esse conjunto, que seria uma extensão do NetSuite, né? Vai aumentar a possibilidade do NetSuite trabalhar aqui no Brasil. Esse Switch App que a gente desenvolveu, como a gente consegue ver aqui nessa tela, ele tem uma certificação da própria Oracle NetSuite, que a gente consegue ver aqui embaixo, falando que ele é um Switch App nativo. Ele foi desenvolvido, ele acontece dentro do próprio NetSuite, tá? E ele também vai atender todas as características, todos os parâmetros de qualidade que a Oracle NetSuite exige para dar essa certificação para as empresas, tá? Isso também, então, quer dizer que a gente tem essa qualidade, a gente mantém essa qualidade, uma vez que essa certificação ela acontece de 6 em 6 meses. Então, a gente vai sempre mantendo a nossa certificação, tá? Além disso, falando nessa periodicidade, o NetSuite, como o Jorge comentou, ele libera uma nova versão do seu sistema padrão de 6 em 6 meses, né? 2 vezes por ano vai ter uma nova versão do NetSuite disponível para todos os clientes no mundo. Só que aqui no Brasil, como a gente conhece bastante, como se trata de um cenário um pouco mais complexo, né? O nosso Switch App, nossa extensão aqui para o Brasil, ele vai ter uma atualização de versão todo dia 25, todo mês. Então, nós vamos ter 12 versões do nosso Switch App por ano, tá? E aí, com várias novas funcionalidades, né? Então, por exemplo, novos campos, novos relatórios, atualização da parte fiscal também, das regras tributárias que nós temos. Então, com a ideia de melhorar cada vez mais a experiência dos nossos clientes dentro do NetSuite, né? E a gente consegue ver também aqui, nessa tela que eu estou mostrando para vocês, como eu falei, é uma tela da própria Oracle NetSuite, tá? Então, toda a informação que está aqui é validada, verificada por ela, né? Então, nós temos aqui embaixo também os reviews dos nossos clientes. Então, a gente consegue ver que nós temos reviews, todos eles 5 estrelas, então uma pontuação máxima aqui dentro. E aí, falando da nossa equipe de suporte, falando da nossa equipe de implementação, falando dos nossos times, né, nos diversos países, então implementação em Costa Rica, Panamá, também no Brasil, na Colômbia. Então, mostrando aqui o depoimento deles em relação ao nosso Switch App, em relação ao nosso trabalho, tá? Uma vez que nós entramos, então,
dentro do NetSuite, agora entrando um pouco mais para o NetSuite, quando nós instalamos o Switch App na conta, quando nós colocamos essa nossa extensão dentro da conta, a gente precisa fazer a habilitação, né, dos recursos, o que vai ser executado ou não dentro do NetSuite. Então, a gente faz isso através dessa tela, segue o mesmo padrão da tela de habilitar recursos do próprio NetSuite, né, só que essa aqui é uma tela específica do nosso Switch App. E o importante de destacar aqui é que como a gente tem esse conhecimento, esse padrão de trabalhar com vários países, várias subsidiárias, essa habilitação também vai acontecer nesse sentido. Então, nós temos a habilitação dos recursos por país, a habilitação dos recursos por subsidiário, para não ter, de repente, o cenário de habilitar um campo CNPJ, por exemplo, em um cadastro de um cliente da Argentina, ou, de repente, um campo específico do Peru vai aparecer no nosso cadastro brasileiro. Então, a gente tem esse conhecimento, a gente trabalha com essa habilitação de recursos específica por cada país, específica por cada subsidiário. Tá? E agora, falando um pouco mais sobre as funcionalidades, né, sobre as características que nós temos dentro do NetSuite. A primeira delas, então, seria sobre a parte de boleto bancário. Nós temos a geração desses boletos bancários já dentro do NetSuite. Tá? Nós conseguimos fazer a configuração dele aqui nessa tela que a gente está vendo. É claro que tudo isso vai ter a nossa equipe de implementação trabalhando junto com vocês, né? A gente tem, né, uma fase de implementação, a gente consegue fazer essas configurações, mas nós fazemos essa configuração nessa tela. E o interessante é que quando nós estamos em uma tela da nota fiscal, eu vou colocar aqui a forma de pagamento, é boleto bancário, é gerado um link para mim, então o nosso Switch App vai gerar um link já referenciando a esse boleto bancário. Se eu entrar aqui nessa tela, eu já vou ter o meu boleto, né, no layout, no formato do banco que a gente vai estar trabalhando com vocês. Código de barras, as informações aqui de valores, de multa, de desconto. Então, é gerado o boleto aqui de dentro do próprio NetSuite com vinculando já também a essa transação. Tá? Outra característica que nós temos é referente à parte de cálculo de impostos, né? Para a parte de cálculo de impostos de produto. Então, como o Gerson já apresentou, né? A gente tem no Brasil aqui um cenário muito, muito complexo, né? Muito diferente dos outros países, e a gente tem empresas do nível da Systax já atuando aqui dentro do Brasil. Então, a gente conseguiu ver, através da apresentação dele, a qualidade dessa empresa, a força que ela tem e, principalmente, o conhecimento, o nível de regras que ela atende. Então, a gente não precisa recriar a roda, né? Reinventar a roda. A gente já tem empresas como a Systax atuando aqui no mercado e a gente vai fazer o quê? Vai juntar as nossas forças com ela. Então, a gente faz uma parceria com ela, né? E a gente consegue trazer tudo aquilo que a gente viu agora, todo esse poder de inteligência fiscal que eles têm, e a gente consegue colocar isso dentro do NetSuite. Tá? Para os nossos clientes que vão estar utilizando o NetSuite, isso acontece de forma transparente. Né? Você vai estar aqui dentro do NetSuite trabalhando, vai fazer a geração dos seus cálculos de impostos sem precisar acessar um outro ambiente, né? Sair do NetSuite. Né? É claro que em uma fase de implantação, a gente vai ter alguns processos, como, por exemplo, a gente vai ter um levantamento, como o próprio Gerson comentou, a gente vai fazer um mapeamento dos itens do cliente, dos cenários, cidade de origem, de destino, todas as exceções que podem ter. A gente faz esse levantamento, né, passa isso para a Systax, para eles terem esse controle. Aqui dentro, aí depois a gente já volta para dentro do NetSuite. Né? Então, aqui dentro do NetSuite, a gente vai colocar algumas informações também, como, por exemplo, no cadastro de clientes, a gente vai colocar aqui se ele é varejista, aqui embaixo ele é contribuinte do ICMS, se ele é consumidor final, né? A gente coloca algumas informações nos cadastros, como, por exemplo, cadastros de item também, NCM, CFOP, né? As informações de um item mesmo, né? E aí, quando eu entro em uma nota fiscal, né? Eu estou aqui em um documento fiscal, eu vou colocar o meu item, vou colocar o meu cliente, e aí é nesse momento que a gente vai ter o nosso botão, né? Vai dar início à nossa integração, e aí vai passar por todo aquele processo que o Gerson comentou, retornando para a gente, né? Vai buscar todas essas informações, fazer todo aquele processo, e aí no final vai retornar para a gente aqui os impostos, alíquotas, valores, vai trazer para a gente também aqui separado por item, então caso tenha mais de um item na nota fiscal, ele vai trazer aqui separado por item,
como eu falei, percentual, tá? Tudo isso já de forma automática e, como o Gerson comentou também, de forma muito rápida, né? No clique de um botão, você já vai ter esse cálculo acontecendo aqui para vocês, tá? E é claro que uma vez que isso nós vamos ter esses lançamentos aqui dentro do NetSuite, nós também temos os lançamentos no Impacto no Razão. Se a gente entrar aqui dentro do Impacto do Razão, já temos os nossos lançamentos também automáticos, né? Se a gente observar aqui, o nosso script, o nosso plugin, fazendo os lançamentos contábeis também desses impostos, tá? Bom, uma vez que nós criamos essa nota, o próximo passo seria fazer o envio dessa nota, né? Então, a gente vai fazer o processo de gerar o documento eletrônico e de fazer o envio do documento eletrônico, né? A gente consegue fazer isso, voltando aqui na nota. Eu tenho aqui essa opção, vai gerar meu documento XML, depois eu consigo enviar meu documento XML aqui de dentro do NetSuite, né? Esse é o processo manual que nós temos, certo? Mas o diferencial que a gente tem também é que, por exemplo, existem empresas que esse processo manual faz sentido, né? Vai ser tranquilo fazer isso nota por nota. Agora, quando o volume é muito grande, já vai ser um processo que vai levar muito tempo, vai ser muito maçante. Então, a gente conseguiu criar aqui dentro, deixa eu mostrar aqui para vocês, uma tela para fazer esse processo de geração de documento automático, em massa, desculpa. Ele vai fazer esse processo em massa. Então, a gente vai escolher aqui a data das transações, né, a subsidiária, e ele vai listar para a gente todas as notas que nós temos para fazer essa geração desse documento. Então, eu só preciso marcar as transações que eu quero, posso marcar tudo, né, posso escolher as transações que eu quero, vou clicar em salvar, ele já vai fazer esse processo de geração de envio, de geração e de envio, né, dos arquivos XML, isso para cada nota, e a gente vai conseguir acompanhar nessa outra tela de acompanhamento, né, de série de log, para a gente verificar como que está o processo em cada uma dessas transações. Uma vez que está finalizado, eu consigo voltar na minha transação. Se eu voltar aqui na minha transação, eu vou na tela de documento, eu vou na aba de documento eletrônico, eu já vou ter aqui, então, o link tanto do PDF quanto do XML de envio e o XML de retorno, tá? E eu posso clicar aqui nesse link, e aí eu vou ter aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui seria um exemplo, né, de um documento que foi gerado aqui de dentro e que retornou e está vinculado aqui na nota dentro do NetSuite, tá? Então, a gente também já tem esse processo aqui dentro do NetSuite, tá? E aí, por fim, um outro processo que a gente tem também é a parte de pagamento eletrônico, tá? Então, a gente consegue, a parte de KNAB, né? Então, a gente consegue gerar os arquivos de remessa aqui de dentro do NetSuite, a gente seleciona as transações aqui nessa tela, vai gerar o meu documento, aí depois eu só preciso pegar esse documento, envio para o banco. Uma vez que o banco me passa o arquivo de retorno, eu consigo subir ele dentro do NetSuite, e aqui eu vou fazer a geração dos pagamentos, né, referente àquelas transações que o banco me retornou como pagas. Então, a gente consegue fazer essa parte de pagamento eletrônico, né, aqui dentro também, tá? E aí, os últimos dois processos que eu queria mostrar para vocês é a parte dos nossos relatórios de auditoria e depois dos nossos livros legais, tá? Essa parte de relatório de auditoria, a gente criou uma aba aqui em cima que seria Smart Start, onde a gente colocou uma série de relatórios, né, para conseguir facilitar o processo de verificação das informações, tanto antes da geração dos livros legais, ou de repente, depois que foi gerado e teve algum retorno negativo, né, a gente consegue entrar nesses relatórios para validar essas informações, né? Isso facilita o nosso processo. Então, por exemplo, aqui eu tenho relatórios de entidades, então subsidiárias, clientes, fornecedores, itens, né? Já foi montado um conjunto de relatórios com as informações necessárias. Então, por exemplo, esse aqui é um exemplo de um relatório de itens. Então, todos os campos que a gente precisa para gerar os relatórios, para gerar a emissão dos documentos. Então, por exemplo, essa primeira linha aqui, eu precisaria
do meu código do município. Então, já teria algum problema se eu fosse gerar para esse item aqui, certo? Então, a gente tem esses relatórios de auditoria para as entidades e também, se a gente observar aqui embaixo, para os impostos, né? A gente também tem uma lista com vários relatórios referentes aos impostos. Eu trouxe um exemplo aqui também, para a gente estar olhando. Então, por exemplo, ele vai trazer agrupado por período, por imposto, qual que é o valor do imposto que a gente tem aqui acumulado. Então, isso também vai facilitar o nosso processo de auditoria dessas informações aqui dentro do NetSuite. Tá? E, por fim, a gente vai na geração dos relatórios legais mesmo. Tá? Então, a gente tem aqui os relatórios estaduais, tem uma lista com alguns relatórios que a gente já tem disponível, nossos clientes já utilizam hoje. Tá? Temos uma tela com os relatórios. Deixa eu carregar aqui minha tela. Nós temos uma tela com os relatórios fiscais, tá? Então, a gente também tem uma lista com esses relatórios, então, já temos aqui essa lista, e uma lista com os relatórios federais, tá? Mais essa quantidade de relatórios que nós utilizamos. O processo para a geração dos relatórios, ele é semelhante nas 3 telas, né? Então, por exemplo, só para mostrar aqui para vocês como seria a geração desse relatório, eu só preciso escolher qual relatório que eu quero gerar. Vou escolher a subsidiária que eu estou trabalhando, o período. Caso tenha alguma opção adicional, eu posso marcar aqui também, né? Como, por exemplo, se vai ser de retificação, se é o documento original. Eu vou clicar em gerar. E aí ele já vai gerar para mim um log aqui embaixo, onde eu consigo também verificar quem que está gerando os meus relatórios, né? Então, eu tenho aqui data de criação, qual que é o relatório, qual que é o período, quem que está gerando esse relatório. E uma vez que ele está pronto, eu vou ter a opção de download. Então, eu só preciso baixar esse relatório e subir ele na plataforma que eu desejar, tá? Isso com exceção do arquivo de reinf, que para o arquivo de reinf a gente consegue fazer a configuração dentro do NetSuite, então eu consigo colocar certificado, consigo fazer as configurações necessárias, e aí eu já consigo gerar o meu relatório e enviar o meu relatório aqui de dentro do NetSuite também, tá? Então, para o reinf a gente já tem essa possibilidade também, ok? E finalizando, o Jorge havia comentado sobre a parte do nosso dojo. Eu queria mostrar aqui para vocês que é uma plataforma bem interessante também. É uma plataforma de e-learning, uma plataforma à parte do NetSuite, tá? Onde a gente tem uma lista com diversos materiais, diversos treinamentos, tanto da parte padrão do NetSuite, quanto da parte da Latam Area, quanto o nosso Suite App. Tá? E aí a gente vai ter vídeos, apresentações, PowerPoint, PDF, tudo isso em inglês, em espanhol e também em português. Tá? Já vai ter isso na nossa língua, já auxiliando bastante a gente no nosso aprendizado. Tá? Então, é mais uma plataforma, mais uma opção para agregar conhecimento a vocês. Então, se a gente observar, tem diversas opções aqui, diversos cursos disponíveis. Ok? Bom, com isso, eu encerro a minha apresentação aqui. Agradeço a todos também e passo a palavra agora para o Jorge, para dar continuidade à nossa apresentação. Tá bom, obrigado, Lucas, tá bom? Imagina. Obrigado, pessoal. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento que a gente possa ajudar. Se você tiver alguma dúvida por aí, Ana, pode ficar à vontade aí. E a gente está à disposição de vocês aí para o necessário aí, é só entrar em contato com a gente aí. E a gente pode marcar alguma coisa mais detalhada, se for necessário, se vocês preferirem envolver alguma outra pessoa, a gente está à disposição, tá bom? Não sei se mais alguém tem alguma dúvida. Então a gente encerra por aqui. Eu agradeço vocês aí, agradeço todo mundo, tá bom? E muito obrigado aí pela atenção e pelo tempo aí desprendido aí para essa reunião, tá bom? Obrigado, pessoal. Até uma próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau.